Nesse vídeo, você vai aprender como Luiz Barsi, o maior investidor individual da Bolsa de Valores e um dos homens mais ricos do Brasil, conseguiu conquistar o seu primeiro milhão. Como ele foi do 0 aos 7 dígitos em menos de uma década. Você vai entender os eventos, as características e, claro, os investimentos que foram fundamentais para que o Barsi fosse bem sucedido tão jovem. Mas primeiro um ponto importante. Alguns dos vídeos mais populares sobre finanças e investimentos aqui no YouTube costumam cobrir as movimentações mais recentes do Barsi no mercado de ações. Afinal, se o maior investidor pessoa física do Brasil está fazendo alguma coisa, talvez você devesse fazer a mesma coisa, né? Talvez. Deixa eu te explicar. Hoje o Barsi gerencia um portfólio de bilhões. Ele joga um jogo totalmente diferente do seu. Ele compra participações relevantes nas empresas. Muitas vezes ele consegue acesso direto ao gestor, consegue ser ouvido pelos gestores ou até mesmo ter uma cadeira no conselho. Isso é muito diferente daquilo que eu e você fazemos hoje. Mas o Barsi jovem, aquele que começou lá atrás, tem muito mais em comum com a gente. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal Valoriza, meu nome é Enéas e hoje a gente vai contar como que o Luiz Barsi conseguiu conquistar o seu primeiro milhão. Talvez você imaginasse que o Barsi nasceu numa família rica, nasceu em berço de ouro, ou pelo menos ali numa classe média, né, que permitisse que ele se alavancasse melhor durante a vida, mas a realidade não poderia estar mais distante disso. A verdade é que ele nasceu numa família bem pobre, filho de imigrantes, neto de imigrantes, e ele nasceu em 1939, um ano depois o pai dele morreu, ele ficou só com a mãe. Eles moravam num sobrado que era do vô dele. Morava lá junto com outros 3 tios, quer dizer, um monte de família apertada em uma casa lá na Moca, em São Paulo. Porém, depois que o pai dele morreu, um tempo depois, o avô não quis mais saber deles ali, porque o avô era pai do pai. Quando o pai do Barsi morreu, o avô simplesmente expulsou eles dali, porque afinal não era muito bem mais a família dele, né? E eles passaram a morar num cortiço. Então, o Barsi e a mãe dele foram morar num cortiço que eles chamavam lá de quintalão, um lugar muito simples, né? Vocês sabem que cortiço é lugar de gente que realmente é mais pobre, mais necessitada, e ele trabalhava ajudando a mãe dele. Naquela época, nos cinemas, tinha lá um intervalo no meio do filme e passavam o pessoal vendendo doce, vendendo bala, e era isso que eles faziam. A mãe fazia isso, ele ia junto para ajudar, e com o tempo ele conseguiu lá um ponto de engraxate, para que ele pudesse ali, né, ganhar mais um dinheirinho para ajudar mais ainda a mãe dele. Esse foi o começo da história do Barsi, foi aí que ele começou a trabalhar ainda criança, só para conseguir pagar as contas, só para conseguir ter o que comer, para poder ajudar a mãe dele em casa. Um pouco mais velho, ele foi estudar o que hoje seria um técnico em contabilidade. Foi trabalhar com contabilidade, durante o dia ele era office boy, ajudava lá a fazer algumas notas fiscais, coisas do tipo, né? Ou simplesmente corre de escritório. E à noite ele estudava técnico em contabilidade. Com o tempo ele foi melhorando um pouquinho e conseguiu entrar num escritório de contabilidade. Aí ele já fazia lá os balanços à mão, né? Vocês sabem que naquela época não tinha Excel, não tinha programa de contabilidade, mal a gente tinha computador. Então o que a gente fazia era todos os balanços à mão, livro razão, livro diário, tudo na mão. E ele fazia isso, lançamentos contábeis para pequenas e médias empresas ali na cidade de São Paulo. Depois que ele terminou o técnico, ele imediatamente entrou numa faculdade de economia. E daí ele trabalhava de dia e estudava economia à noite. E eu quero refletir com vocês o que isso significa, porque ele ainda morava no cortiço com a mãe dele, ele ainda tinha uma vida bem difícil, e ao invés de focar em melhorar sua qualidade de vida, morar num apartamento melhor, numa casa melhor, ele foi lá e começou a fazer faculdade, começou a gastar com si mesmo, começou a investir em si mesmo. E afinal, esse é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? Ele graduou ali em 1962 com 23 anos e aí ele já estava numa posição de vantagem. Ele aproveitou as oportunidades que a vida deu, porque naquela época, no ano de 1962, pouquíssimas pessoas tinham faculdade, pouquíssimas pessoas tinham graduação. Então, apesar de ele ter tido um início bem difícil, esse foco que ele teve de investir em si mesmo botou ele na frente de muita gente. Mas não quer dizer que as coisas foram fáceis para ele, porque além de ele trabalhar o dia todo no escritório de contabilidade, ele passou também a dar aulas à noite para complementar a renda, para conseguirem ter uma vida um pouco mais digna. Esse era um Barsi um pouco menos ambicioso do que o que a gente conhece. Ele estava mais preocupado em sobreviver, em não passar fome e em não voltar para a pobreza. E foi nessa época que ele, como contador, começou a trabalhar com auditoria.
E aí, como auditor, ele podia entrar nas empresas, conhecer os balanços, foi conhecendo coisas completamente diferentes e foi aprendendo um pouquinho sobre como o mercado empresarial funcionava. Essa curiosidade sempre ficou lá na cabeça dele e nunca desapareceu. E isso foi muito importante para o que viria depois. Em 1968, mais perto ali dos 30 anos, o trabalho dele de auditoria estava um pouco mais fraco, ele estava com um pouco mais de tempo livre. Aí ele resolveu começar outra faculdade, começou a estudar Direito e resolveu começar a frequentar a Bolsa de Valores de São Paulo da época. Na época o Brasil tinha várias bolsas de valores, umas 10 mais ou menos, mas ele começou a frequentar a de São Paulo e aquele conceito que ele tinha aprendido na faculdade de ações, de dividir uma empresa em várias partes, ele começou a entender na prática, ele começou a ver dentro da Bolsa de Valores que ele começou a frequentar, por que as empresas iam lá abrir o capital, elas iam lá para levantar dinheiro, para conseguir sócios e depois elas conseguiam distribuir o lucro delas, o resultado das operações, para esses sócios na forma de dividendos. Ele ficou apaixonado por isso. Ele achou que isso parecia mágica e ele enxergou aí um possível caminho para ele aumentar a própria renda dele. Naquela época, a Bolsa de Valores não tinha nenhuma automação. Era tudo na base do grito. O pregão era realmente um pregão. Pessoas gritavam de cá, gritavam de lá, quero comprar tal, quero vender tal. E era assim que os compradores e vendedores se encontravam. Claro que não iam as pessoas até a bolsa, né? O que tinha lá eram os corretores que ficavam fazendo as operações em nome dos seus clientes. E nessa época o Barsi, encantado pelo conceito de poder participar de negócios e poder ganhar parte do lucro desses negócios, começou a comprar ações de algumas empresas que ele acreditava. Mas ele não fazia isso para ser bilionário, para enriquecer, para multiplicar o patrimônio, não era nada disso. O que ele queria fazer era ter uma renda maior. Ele achava que se ele tivesse lá algumas ações a mais, a renda dele ia aumentar um pouquinho com os dividendos que ele ganhava. E isso se provou verdadeiro com o passar dos anos, né? Mas naquela época o objetivo dele era só esse: aumentar a minha renda para nunca mais voltar para a pobreza. E apesar desse ser o objetivo dele, ele sempre pegou os dividendos e reinvestiu. Então ele sempre reaplicava os dividendos. Talvez ele fosse muito mão fechada para gastar aquele valor todo na época, mas esse foi um princípio importante. Essa é uma das razões pelas quais ele teve sucesso na sua carreira de investidor. Tanto ele gostou daquele mercado, daquele ambiente, que ele acabou formando até uma corretora ali por um tempo, não durou muito, mas ele se tornou um corretor. Ele negociava ações na bolsa para outras pessoas e enquanto isso, né, que era o trabalho principal dele, ele seguia investindo seu dinheirinho. Todo mês, segundo ele, lá o equivalente a 500 ou R$1.000, todo mês ele aplicava em alguma ação que ele acreditasse que pagaria muitos dividendos dali para frente. Inclusive nessa época ele escrevia artigos para um jornal local sobre as ações, sobre o mercado de ações, sobre como esse negócio funcionava. E isso ele fez ali por muitos anos, até 1988 ele continuou fazendo. O que ele não sabia na época é que estava prestes a acontecer um evento que mudaria completamente o panorama do mercado de ações no Brasil. Em 1971, depois da bolsa ter subido muito, de ter tido até uma empolgação com a bolsa, houve um crash, a bolsa caiu. Depois da febre, veio a queda. Isso fez com que nos anos seguintes a bolsa fosse sendo limpa. Várias empresas ali que eram meio ruinzinhas, ou que às vezes eram negócios assim completamente fajutos, foram desaparecendo, né? O capitalismo tem essa característica, de vez em quando ele dá uma limpada. Foi isso que aconteceu na bolsa no começo da década de 70. As empresas foram desaparecendo e foi sobrando aquelas empresas que realmente eram alguma coisa interessante, né? Nessa época o Barsi continuava trabalhando ali como consultor financeiro, independente, né? Ele comprava e vendia ações para os seus clientes, um corretor. Ele já estava um pouco bem de vida, conseguia lá uma boa renda, dava uma boa vida para sua mãe e para os seus 4 filhos que ele fez em um casamento que não durou muito, mas ele teve esse casamento, fez 4 filhos e se divorciou. Mas ele ainda assim morria de medo de voltar a ser pobre, né? Nesse caso ele morria de medo de ficar velho e pobre. E o crash de 1971 só aumentou o medo dele. Inclusive, a fé que ele tinha no que ele estava fazendo ficou bem abalada. Porque ele pensou, poxa vida, tudo despencou, tudo caiu, será que o que eu estou fazendo é certo mesmo? Ou será que é melhor fazer o que todo mundo faz? É que naquela época era aplicar em poupança, era a aplicação mais conhecida ali da época, acho que é até hoje, né? Mas naquela época mais ainda. E aí ele fez o que uma pessoa inteligente deveria fazer. Ele foi estudar. Ele estava com medo, foi estudar.
E naquela época tinha acabado de surgir o INPS, que é o que se tornou hoje o INSS. Então, vários institutos de previdência se juntaram e formaram lá o INPS, e a ideia dele era mais ou menos assim: você contribuía 30 anos e depois você ganhava um salário pelo resto da sua vida. Quando ele viu isso, sabendo como o mercado financeiro funciona, conhecendo contabilidade, conhecendo investimentos, ele ficou bem desconfiado, né? Afinal, ali nos anos 70 mesmo, você já tinha as mulheres entrando no mercado de trabalho, portanto tendo menos filhos, você tinha as pessoas começando a viver mais por causa dos avanços na medicina, e aí ele concluiu de cara que esse negócio de INPS não ia rolar. A pirâmide etária ia acabar e esse negócio não ia dar certo lá na frente. Bom, claro, ele estava certo, né? E ele comparou essa situação com a situação dos Estados Unidos, onde as pessoas vão comprando ações durante a vida toda e no final vivem dos dividendos. Ele achou aquilo interessante e até mesmo viável. E aí ele resolveu fazer um ensaio, um estudo. Ele provavelmente era aquele cara doido por planilha, né? Se fosse atualmente seria aquele doido do Excel, mas naquela época era tudo na mão. Mas ele fez alguns ensaios e um especialmente com ações da CESP. Ele fez uma simulação, né? Se alguém investisse lá em ações da CESP um certo valor, depois de 5 anos, os dividendos que ele receberia já eram suficientes para manter o investimento sem você precisar colocar mais dinheiro. Em outras palavras, a partir do 6º ano, você poderia tirar uma renda daquilo ali. A CESP, que hoje é a Auren Energia, né? Continua na bolsa até hoje. E esse estudo, que depois ficou conhecido como Ações Garantem o Futuro, ele dizia que até nos momentos de queda do mercado, que a bolsa despenca, as ações ficam mais baratas, é um momento para se comemorar, porque o investidor vai conseguir comprar mais ações de forma mais barata. O dinheirinho dele vai conseguir comprar mais ações. Até porque o que importa é o quanto de ações você tem, é a quantidade que você consegue comprar. Porque os dividendos, que sempre foi lá o grande objetivo do Barsi, eles não dependem do preço da ação, eles dependem de quantas ações você tem. Então ele sempre focou em ter mais ações e sempre entendeu que a cotação é algo circunstancial, algo de curto prazo. O retorno no mercado de ações vem lá no longo prazo. A ação não é especulação, o foco está em acumular mais papéis, acumular mais ações, ser cada vez mais sócio de boas empresas. E esse estudo foi tão interessante que ele foram encaminhando, né, não sei como é que era naquela época, mas como se fosse hoje ali por e-mail, por rede social, chegou no presidente da CESP, da empresa que justamente ele usou para fazer o estudo. E o presidente, o senhor Moacir Teixeira, chamou o Barsi lá para conversar. Ele queria comprar esse estudo do Barsi para ele publicar. Aí o Barsi explicou que, na verdade, aquilo ali não estava à venda, que era só um estudo, e eles negociaram lá que ele podia publicar, mas ele deveria fazer a publicidade da corretora que o Barsi trabalhava, enfim. Conseguiu publicar esse negócio, até ele sugeriu assim, poxa, podia levar isso aí para o ministro Delfim Neto, né? Que na época era um ministro do governo militar, mas aí falaram para ele assim, não, o Delfim Neto só lê coisa da USP, não adianta mandar para ele. Mas eu imagino quanta gente da USP não gostaria de ter ouvido o Luiz Barsi lá nessa época, né? Inclusive, anos depois, o próprio Moacir encontrou com o Luiz Barsi e disse isso para ele, né? Como eu gostaria de ter ouvido os seus conselhos. Depois que ele fez a publicação desse ensaio, o Barsi se sentiu mais ainda obrigado a fazer esse negócio dar certo, porque agora era o nome dele que estava em jogo. Então ele focou ainda mais na estratégia. Todo o dinheiro extra ia para as ações. Tem ações dessa época que ele tem até hoje, como Banco do Brasil, Klabin, e o foco dele foi de fazer esse negócio dar certo. Mas para isso, ele estabeleceu alguns critérios que são interessantes se a gente parar para analisar, porque eles são legais até hoje. As empresas que ele comprava tinham que ter projetos sustentáveis, projetos que realmente entregariam no longo prazo. Tem que ter sempre uma visão de longo prazo, saber para onde está caminhando, para onde está investindo. Esse é um ponto crucial. Outro ponto é que tinha que ter um bom histórico. Olhando de hoje para trás, a empresa tinha que ter um histórico de bons resultados, um histórico de lucro e, claro, como não poderia deixar de ser, no caso do Barsi, um histórico de bom pagamento de dividendos. Isso para ele era essencial. E isso se provou correto no longo prazo. Além disso, ele decidiu que novas empresas, como aquelas que acabaram de fazer IPO, são um tiro no escuro e não devem ser levadas a sério enquanto não tiverem um bom histórico, o que é uma política que, com o passar dos anos, se mostrou muito sábia também. Por fim, ele decidiu que deveria ter mais ou menos ali 1 dúzia de empresas. Por quê?
Porque ele era muito fissurado por dividendos, ele queria receber todo mês um dividendo. Então ele comprou 12 empresas porque geralmente todo mês ia ter uma pagando ali algum dividendo. E até hoje ele diz que mantém mais ou menos essa proporção nos seus investimentos. A realidade é que ele acabou diversificando bem e reduzindo o impacto de possíveis escolhas erradas. Então esse era o Barsi. Tudo que sobrava ia para o mercado de ações, sempre investindo mais, sempre comprando mais. Quando o mercado caía, ele se esforçava para comprar mais ainda, comprar mais barato. Sempre quando tinha mercado em queda, ele focava para aumentar a quantidade de ações que ele tinha e aí depois, claro, aumentar o quanto que ele recebia de dividendos. O que é engraçado é que as pessoas comuns olhavam para o Barsi e viam lá um especulador, um cara que investia de forma extremamente arriscada, renda variável, coisas perigosas. Enquanto a maioria naquela época investia na poupança, que era o investimento mais popular. Agora, dentro da bolsa, lá quando ele estava fazendo as suas operações, lá frequentando a bolsa de valores, os investidores enxergavam ele como sendo o mais conservador, aquele cara que nunca vende, aquele cara que compra de pouquinho em pouquinho, que não desiste da tese, né? O cara praticamente não se movimenta no mercado. Esse era o Barsi dentro da bolsa. É uma coisa engraçada porque talvez muitos de vocês se identificam com isso. Eu certamente me identifico. Quem não conhece nada de bolsa, acha que o que a gente faz é algo super arriscado. Mas a maioria de quem opera na bolsa só está lá para especular, só está lá para fazer trade. E é completamente diferente daquilo que a gente faz. Quer fazer um buy and hold, quer investir para o longo prazo. E ele percebeu que a própria bolsa incentivava discretamente as pessoas naquela fantasia de que dá para comprar na baixa e vender na alta. O objetivo do mercado de ações parecia esse, que é até hoje, né? O objetivo é comprar barato e vender caro. Todos os jornais especializados meio que apontam para isso. Todas as reportagens têm uma opinião se tal empresa está bom para comprar, está barato, ou se está caro, se passou o bonde. É sempre esse espírito de especulação, apesar de muitas vezes disfarçado de investimento de longo prazo, de investimento sério. Isso ele já percebeu lá atrás. E esse foi o Barsi. Ele passou seguindo essa estratégia e na segunda metade dos anos 70, o Barsi se tornou um milionário. Ele conseguiu atingir essa marca importante. Aquele menino, né, do cortiço, o engraxate, o vendedor de bala, conseguiu essa marca de se tornar um milionário. Ele não parou por aí e no final da década de 70 ele já não precisava mais trabalhar. Toda a renda que ele precisava poderia vir dos seus dividendos. É claro que a gente sabe que ele não parou por aí. Ele continuou aquela sua estratégia, que aí só fez ele ficar cada vez mais rico até se tornar mesmo um bilionário. Mas é interessante que ele nos mostra os desafios que ele enfrentou. E um deles foi a questão da ansiedade. A ansiedade de ver as cotações desabando de vez em quando, e aí você se questiona se a sua tese ainda é válida, se o que você pensou ainda funciona. A ansiedade de ver todo mundo fazendo uma coisa e você não fazendo a mesma coisa. Isso é muito difícil e para ele foi um dos principais desafios. E o outro desafio que ele coloca é a questão da ostentação. Ele precisou lutar contra a vontade natural de ter as coisas melhores, porque como ele tinha uma condição boa, né, já nessa fase, ele poderia andar de carro importado, como numa época ele andou, ele chegou a comprar lá uma Mercedes muito bonita, ficou um tempinho só e já vendeu. Ele concluiu que não vale a pena ter carro importado, o que vale a pena mesmo é levar uma vida simples e segura, do jeito que ele sempre vive. Aliás, até hoje, ele vive mais ou menos assim. A história de como o Barsi chegou até o primeiro milhão nos ensina algumas lições muito importantes. A que eu acho mais importante é que ele investiu em si mesmo. Numa época em que ninguém pensava em fazer faculdade, uma minoria, era coisa de elite, coisa de rico, ele continuou morando no cortiço e foi fazer faculdade. Ele preferiu sofrer um pouquinho mais, mas investir nele. E aí ele se tornou um profissional, ele conseguiu ter uma renda para começar a fazer o que ele fez, né? Acumular patrimônio. Mas a decisão que ele tomou foi essa, foi lá atrás de investir em si mesmo, ao invés de investir no seu conforto, pelo menos ali num primeiro momento. Uma outra lição muito importante é a questão que ele desenvolveu a sua própria estratégia, independente do que os outros faziam ou falavam. Claro que pessoas importantes, pessoas-chave, influenciaram o Barsi. Ele fala isso, inclusive no livro de autobiografia dele. Mas ele tomou as próprias decisões, ele fez o próprio estudo, ele aceitava ser diferente dos outros, que é um desafio muito grande. E você só consegue isso
se você toma as decisões da forma mais consciente possível. E eu acho que a terceira lição mais importante é que bolsa é lugar de se tornar sócio de bons negócios, sócio de boas empresas. Essa lição a gente pode carregar até hoje. Bolsa não é lugar de especular, bolsa não é lugar de comprar barato para vender caro, bolsa não é lugar de ficar fazendo operações estruturadas com opções e com um monte de coisa, porque ninguém ficou bilionário com isso. Comprando ações e segurando, eu já vi mais de uma pessoa conseguir chegar lá, conseguir ficar muito rico, o que não significa que você precisa fazer isso. Você não precisa se tornar um bilionário, ninguém precisa ser bilionário para ser feliz. Mas se ele conseguiu ser bilionário, eu acho que de repente a gente pode chegar ali, pelo menos no meio do caminho, e ter uma tranquilidade financeira, uma independência financeira que já nos satisfaz. E uma última coisa, perceberam que ele começou, quando ele tinha lá perto dos 30 anos, ele não começou jovem, não começou menino, como lá o Warren Buffett começou com 13, 14 anos. Ele começou já perto dos 30 e conseguiu chegar onde chegou. Então acho que o último recado é isso. Se você acha que está tarde para você começar, pode começar que provavelmente não está tarde, dá tempo ainda. Claro, ninguém precisa ter 5 bilhões de patrimônio, né? Mas dá tempo de você conseguir conquistar uma vida financeira melhor, conseguir conquistar a sua independência financeira ou a sua tranquilidade financeira. Então, se você gostou dessa historinha, aproveita, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago algum conteúdo relacionado a investimentos. A gente volta semana que vem. Até lá!